Olá, graça e paz. Hoje é domingo, uma chuvinha tá vindo aí mansinha, glória a Deus, né? Para quem mora em sítio, em chácara, a chuva sempre é benção. Às vezes na cidade a gente fica meio triste por causa da chuva, porque atrapalha os planos da gente. Mas aqui na chácara não, por mais que ela atrapalhe os planos da gente, a gente fica feliz porque sabe que a chuva traz bênçãos dos céus para nós. Amém? Bom, nesse domingo, nessa manhã, eu quero meditar com vocês numa frase que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Na versão corrigida e fiel, Almeida corrigida e fiel, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em outras versões falam finalmente, por fim, né? Já que estamos terminando um assunto, vamos falar de outra coisa. É interessante isso. Por quê? Porque a partir daí Paulo vai falar sobre batalha espiritual e armadura espiritual. Acontece que quando Paulo fala no demais ou quanto ao mais, ele está dizendo assim, olha, eu já falei muitas coisas. Porque ele vem desde o capítulo 1, trazendo doutrina, ensinamentos. Quando chega no capítulo 6, do versículo 10, que ele está entrando na última parte da carta, ele então diz assim, olha, mas existem outras coisas. Além dessas que eu já escrevi aí, existem o dia a dia. E no dia a dia é que a batalha espiritual se estabelece. É no dia a dia que nós enfrentamos as ciladas de Satanás. No dia a dia, nós nos deparamos com coisas comuns, com coisas triviais, que estão ali como uma armadilha do inimigo para nos derrotar. Paulo vai dizer no versículo de número 12, que nós não lutamos contra seres humanos, nós lutamos contra os demônios, contra as forças da maldade, as forças do mal. E ele está dizendo para nós aqui no versículo 10, que na batalha espiritual, quanto ao mais, as outras coisas que a gente tem que viver, a gente tem que se fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor. Isso significa que além de nós termos uma vida de comunhão com Deus, de oração, de busca da presença de Deus, nós também precisamos fortalecer no conhecimento do poder de Deus. O que Deus pode, o que Deus faz e o que Deus vai fazer por nós. Nós precisamos saber disso. Conhecimento é extremamente necessário para o nosso dia a dia. Nós muitas vezes desprezamos o conhecimento por causa da nossa correria, por causa da nossa dificuldade. Existem pessoas que até fazem devocional, seguem um devocional escrito por alguém, glória a Deus, não é ruim, mas o devocional bom mesmo é aquele que você gera através de uma leitura da palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia de diversas maneiras, você pode ler capítulo por capítulo, você pode ler livro por livro, na sequência até o final, você pode saltear, você pode fazer uma leitura, como por exemplo o plano de leitura da Bíblia em um ano da Sociedade Bíblica do Brasil, que faz você ler um trecho do Novo Testamento, um texto do livro da lei do Antigo Testamento e um salmo. Então todo dia você tem isso. Mas o ideal é você começar a fazer um estudo da palavra todos os dias. O meu conselho para você, e até para mim que aconteceu isso, eu fiz isso, quando eu li de alguém dizendo isso, né? Eu li de um pastor ensinando a fazer o devocional a partir de Romanos. Ou seja, nas cartas, de Romanos até Judas. Fazer o máximo de esforço para ler e entender o que é dito ali. Por quê?
Porque de Romano até Judas são cartas escritas para a igreja. Embora lá esse tenha sido escrito para a igreja de Roma, é para nós também. Então, em vez de estar escrito aos romanos, você pode dizer para a igreja sua, da sua cidade. No meu caso aqui, para a igreja de Laguna Carapã. E sendo mais particular, eu posso colocar o meu nome ali. Eu posso dizer, essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para o Paulo Coura no século 21. Por quê? Porque ali Paulo vai falar sobre as bases do cristianismo, a mudança da lei, a mudança da maneira de agir. E depois ele vai começar a dizer como que se deve portar o cristão e assim por diante. E no texto que nós lemos, ele diz assim, além do que eu escrevi, existem outras coisas. E essas outras coisas, queridos, existem nelas uma cilada que o inimigo pode estar armando. E ele diz que essas ciladas são astutas, ou seja, são espertas. Elas não são visivelmente identificadas com facilidade. Muitas vezes você não vai nem identificar que o inimigo está armando contra você, que é Satanás, porque ele vai usar alguém que já é costumeiramente um espinho na sua carne, alguém que está lá sempre criticando você, sempre criando problema para você, e ele vai usar essa pessoa e você vai colocar na conta dessa pessoa que é chata, que está lá enchendo as paciências. E você vai esquecer que por trás de um chato sempre tem Satanás. Que por trás de um perseguidor sempre está Satanás. Que por trás de alguém que está armando uma cilada para te destruir sempre está Satanás. O apóstolo Paulo deixa claro, a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne nem contra o sangue. Então o que nós devemos aprender? Nós devemos aprender que toda vez que nós vamos lidar com os problemas do dia a dia, nós temos que estar fortalecidos no Senhor. Ou seja, nós temos que conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus e temos que nos conhecer dentro da palavra, nos conhecer quem nós somos em relação à palavra de Deus. Onde nós estamos? Nós já aprendemos algumas coisas, nós já praticamos disciplinas espirituais, nós temos uma vida de comunhão com Deus? Ou somos aquele meia-boca que é o crente do culto, que vai ao culto, mas vai ao culto assim, se for culto de cura, se for culto de louvor, agora se for um culto de doutrina, né, como tinha antigamente, eu não vou não. E se o pastor abre a Bíblia e começa a falar muito, a gente já acha ruim. Onde já se viu mais de 40 minutos, 1 hora falando, quem aguenta? Bom, se você está interessado na palavra de Deus e ele está falando da palavra de Deus, você vai aguentar muito mais do que isso, porque você está se alimentando da palavra de Deus. No demais, no dia a dia, nas outras coisas, não se esqueça de estar fortalecido no poder de Deus. Não se esqueça de que Deus é a fonte de vida, Deus é a fonte de poder, onde você pode se abastecer constantemente para viver de maneira vitoriosa. Saiba disso. No dia a dia, as nossas forças são desgastadas. A nossa comunhão com Deus, ela é sugada pelos ataques de Satanás. No dia a dia, no demais, nas outras coisas, é que está o perigo. O perigo não está num ataque frontal de Satanás. Se ele vier contra nós de uma maneira muito visível, que é ele, nós já sabemos que é ele, já estamos nos fortalecendo, já nos posicionamos em Cristo. Mas no dia a dia nós estamos posicionados em Cristo, para aquela setazinha que ele lança, nós estamos posicionados em Cristo, para aquela palavra que vai surgir de uma pessoa que a gente ama, que a gente tem em consideração, uma palavra que vai ferir profundamente. No demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa estar forte no Senhor. Abraços!